Relação, então, como conciliar essa sobrecarga com uma vida sexual satisfatória? Bom, primeiro assim, a gente não pode generalizar, porque cada casal tem uma forma diferente de lidar, né? E cada um no casal tem uma forma diferente de lidar. Tem pessoas que mesmo com sobrecarga, a atividade sexual ela, às vezes é uma válvula de escape. Então é algo muito bom, que minimiza a sobrecarga. Então muitas vezes aquele casal, principalmente quando sobrecargas externas, né? Às vezes no ambiente de trabalho, consegue ainda conciliar, porque a atividade sexual para eles é uma válvula de escape. Mas muitas vezes a gente nota que a atividade sexual é uma das primeiras prejudicadas diante de sobrecarga, principalmente essa sobrecarga emocional, né? Mesmo quando seja no ambiente externo, quanto mais apoio a gente tem dentro de casa, mais a gente tende então a, né, ver um relacionamento como um vínculo, um suporte e manter um pouco mais a questão do saudável na nossa vida sexual, mas muitas vezes é uma das primeiras questões que afeta é a atividade sexual e principalmente quanto mais frágil está esse vínculo, né? Quanto menos apoio se sente, então como a gente conversou, né, anteriormente, esse impacto, essas mudanças, muitas vezes elas trazem à tona a fragilidade de uma relação que ela estava ainda ali lidando por uma rotina, porque a gente estava engajado em atividades, porque tinham atividades ocupacionais que mantinham essa relação, como os passeios, o lazer, né, as idas a restaurante, as viagens. E com essa questão de manter o distanciamento e abrir mão de tudo isso, isso vem fragilizar ainda mais a relação. Então, tem uma série de questões que precisam ser consideradas. Nisso, para cada caso é um caso, mas muitas vezes uma sobrecarga emocional é muito difícil para muitas mulheres, inclusive, essa questão do envolvimento na atividade sexual, porque ela requer um pouco essa questão do vínculo, né, da segurança, do conforto, do estar bem com a parceria para se envolver nessa atividade sexual, principalmente até porque se a gente for entender um pouquinho a questão do desejo, né? O desejo nas mulheres, eles tendem ao longo do tempo ele ser mais responsivo do que espontâneo. Mas se eu não estou bem com a minha parceria, dificilmente eu também vou responder ali, mas cada caso é um caso, né? Tem pessoas que tá tão boa a vida sexual que mesmo que pode ter uma série de outros problemas, mesmo com a parceria, ainda assim a atividade sexual é muito gostosa, muito satisfatória, né? Mas quando a gente pensa em satisfação sexual, a gente pensa num conjunto de várias questões na vida sexual que estão muito bem. Mas, por outro lado, uma sobrecarga emocional que pode gerar ansiedade, depressão, a gente sabe que são fatores que acabam influenciando a própria resposta sexual, né? A própria resposta sexual de desejo, ou às vezes se você já está medicado para essa ansiedade, para depressão, mas muitos medicamentos eles têm uma atuação também negativa sobre a sexualidade. Então é muito importante a gente entender esses diversos contextos, né? E pensar, por exemplo, se é uma medicação, conversar às vezes com um médico a respeito de rever essa medicação, uma medicação que possa não causar tantos infortúnios na vida sexual, na questão da resposta sexual, mas o principal, se essa sobrecarga vem de uma questão do relacionamento, de uma fragilidade do relacionamento, eu acho que antes de pensar em conciliar, né, com a vida sexual ativa, a gente tem que pensar em olhar para esse casal olhar para eles, para o seu vínculo, né, para tentar minimizar então essa sobrecarga.
como a gente comentou, por exemplo, a situação da comunicação eficaz, dos acordos, então da gente tentar também entender essa sobrecarga emocional, tentar minimizá-la de alguma forma ou lidar até para evitar esses transtornos mentais que têm surgido a partir disso, para então a gente pensar nessa conciliação, né, para a gente pensar numa vida saudável, inclusive uma vida sexual saudável, porque embora às vezes a gente separe vida sexual, vida financeira, vida profissional, tudo é vida. E para a gente estar bem nelas, a gente precisa estar bem. Eu comigo mesma, eu com a minha parceria, e geralmente assim, é uma das coisas que tendem, primeiro, a se fragilizar numa situação de estresse, é a intimidade do casal, a sintonia, e nesse cenário diferente, às vezes, né, às vezes o que nos unia era justamente essas situações ocupacionais que davam vida para a nossa relação. Na ausência delas, né, tende a vir esse outro impacto também. Então, da gente, como casal, compreender qual que é essa nossa situação, como é que a gente está, rever planos, projetos, porque uma outra coisa que incide, quando a gente pensa no desejo, se a gente for pensar, né, Freud já falava na libido como pulsão de vida. E o desejo, muitas vezes, ele está relacionado com isso, essa pulsão da relação. O quanto que eu tenho propósitos, objetivos, projetos com meu parceiro, o desejo muitas vezes está relacionado com isso. Né? E se nessa situação eu começo a perceber que eu já não compartilho mais objetivos de relacionamento com esse parceiro, de vida futura, é bem possível que esse desejo seja afetado. E no desejo afetado a gente já não tem mais, né, uma vida sexual possivelmente satisfatória. Tem algumas sugestões? Tem, né? Como a gente falou, a comunicação, os acordos, a própria questão do desejo. Então, se a gente percebe vínculo na relação, se a gente percebe que a gente tem projetos em comum, a tendência é eu reavivar esse desejo. É aquela coisa, às vezes a gente não quer olhar para uma situação, mas o que, né, a mente cala, o corpo fala. Então, muitas vezes o corpo fala por nós, e uma ausência de desejo pode muitas vezes estar trazendo essa fala por meio do nosso corpo, que é o que nós ainda temos em comum. Então, a gente rever essas situações, né? Quando a gente vincula, uma sugestão, às vezes o aumento da frequência sexual, se essa relação sexual tende a ser boa, gostosa, o aumento dessa frequência tende a aumentar desejo, porque a gente tem uma retroalimentação mesmo. Mas é partindo não só de a gente pensar como recuperar essa vida sexual ou deixá-la satisfatória, mas como alicerçar essa nossa relação, o que da gente tentar, se a gente perceber ela fragilizada, né, o que fazer a partir disso, ou de tentar fortalecê-la. Mas principalmente acho que a comunicação e os acordos, para cada um estar se sentindo bem e poder se sentir responsável e não vítima numa situação, e como responsável os dois construírem bem essa relação, o seu dia a dia, se sentirem responsáveis também por uma vida sexual satisfatória, porque muitas vezes a gente também põe a nossa satisfação, inclusive sexual, o nosso prazer sexual, a nossa satisfação sexual no outro, achando que o outro tem que prover o meu prazer, o outro tem que me dar satisfação, e não. Ambos constroem juntos, a responsabilidade é dos dois. Eu me conheço, eu comunico o que eu gosto, né? Eu percebo o que ele gosta, e aí juntos nós vamos obter prazer, juntos nós vamos ter uma relação satisfatória.